7h06. Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, John. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você, telespectador. Nosso abraço especial. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos começar o programa. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Ricardo Arruda repercute declarações do secretário Rubens Pereira sobre rompimento entre Carlos Brandão e Flávio Dino. Continua pegando fogo esse assunto. O deputado ressaltou que quando o então governador Flávio Dino estava no comando do governo, não houve questionamentos às suas indicações políticas. Lá na tribuna, ele comentou este assunto e a gente vai acompanhar agora. Após essa declaração de Rubão, vários representantes do campo dinista, e coloco isso entre aspas, até porque eu não sei como designar esse campo, uma vez que o ministro Flávio Dino hoje milita em outra seara, mas vários representantes desse campo se apressaram em dizer que Rubão não estava falando a verdade. A primeira manifestação foi do próprio vice-governador, Felipe Camarão. E a seguinte, a do deputado federal Márcio Gerri. E eu quero dizer aqui, colegas deputados e deputadas, que eu não tenho por que duvidar da veracidade da afirmação do secretário de Articulação Política, Rubens Pereira. Observando as repercussões, e aqui eu retomo a palavra do nosso querido jornalista John Coutrin, em seu blog, eu trago o que o próprio Márcio Gerri afirmou, senhora presidente, e abro aspas para o deputado federal Márcio Gerri. Isso não é verdade. É tão absurdo que de cara se apresenta como inverossímil. É fake news. E segue. Era necessário colocar isso em debate no colégio de partidos. Podia ser uma indicação, mas não uma imposição, ainda faltando muito tempo para a eleição. Presidente, na hora que o deputado Márcio Gerri faz essa colocação, ele está ou não dizendo que a indicação do vice não seria facultada ao governador Carlos Brandão. E aí o negócio vai pegando fogo, né, Ricardo? O cenário, cada vez mais, os políticos, os deputados, as lideranças vão se posicionando e trazendo aí, inclusive, fatos novos para a gente poder entender toda essa dinâmica aí do que corroborar o que o próprio Rubão falou ali no expediente final. Verdade, Olavo. E outros fatos vão surgir, isso aí é uma fábrica de fatos, né, que surgirão daqui para doravante. Agora, assim, é aquilo que nós comentávamos ontem aqui, né, a fala do Rubão, não tem como você comprovar, não dá para dizer que é fake news, nem dá para dizer que é verdade, né? Contudo, quando o deputado Márcio Gerri disse que não, realmente houve, mas não foi assim, foi assado, é porque tem aí algo no entorno. E aí eu concordo com o deputado Ricardo Arruda, né? Houve, bom, o governador pode ou não pode indicar o vice? Não pode, mas primeiro vamos discutir com os aliados, vamos discutir com o grupo, ponto. Ou então pode, claro, o governador pode fazer o que fez o Flávio Dino, indicar o vice e a gente vai de boa, não tem problema. Quem é o nome, excelência? Bom, não foi assim, né? Então, mas isso vai ter muito estique e puxa, ainda tem muita água para correr embaixo da ponte. A gente só vai ter o cenário de fato desenhado em abril do próximo ano, né? O tempo na política corre, mas ainda tem esse tempo até lá, e até lá, meu amigo, essa novela vai se esticar, viu? John, uma coisa que ele falou é que não está mais nessa seara de política, né? O ex-governador Flávio Dino, hoje ele está no Supremo, né? no Judiciário, mas ainda há muito essa divisão aqui do lado dinista e brandonista, né? Ainda há essa divisão muito clara, embora um esteja no Executivo, outro no Judiciário. É sim, Olavo, não é? Os dinistas, eles hoje não têm um líder, não é? Ficaram órfãos. Quando o ministro Flávio Dino foi para o STF, o Flávio Dino não pode, obviamente, fazer política. E aí ficou aquela coisa, quem é o novo líder, né, do grupo?
Então, por isso que ele se remete ao Flávio, né? Ex-ministro, ex-governador, ex-ministro do Lula e hoje ministro do STF. O que, mas assim, quando o Flávio saiu, naturalmente o líder é o governador Carlos Brandão. O líder é o governador Carlos Brandão, que tem que liderar o grupo, não é? Acho que o próprio Márcio Gerri falou isso numa entrevista que ele deu a semana passada. E por isso, talvez, essa reação do Rubão, não é? Quando o Márcio Gerri criticou aí a gestão política do governo e atingiu, de certa forma, o próprio Rubens Pereira, que é secretário de articulação política. Talvez essa reação dele por isso. Mas a gente vê hoje que, de fato, a questão do vice foi colocada em pauta. Mas isso aí é um dos pontos, né, que fazem parte de X, Y e Z pontos que foram colocados na mesa, que foram discutidos. Até vaga do Tribunal de Contas do Estado foi colocado na mesa. Né, indicação de um deputado, não é isso, Ricardo? Até de um deputado foi colocado. Ou seja, várias coisas aí que não ficaram resumidas apenas à indicação de um nome de um vice. Ela fazia parte do conjunto, né? Fazia parte do conjunto. Mas não era o fator principal. Mas assim, o vice é importante sim, porque o vice, no caso, por exemplo, na composição do Felipe Camarão, sentando, certo? Sendo governador, ele iria para a reeleição. Sim. O Camarão ia para a reeleição. E aí se faria mais na frente o que está se fazendo agora. O Camarão, portanto, sairia, né? E o vice assumiria o governo mais na frente. Por isso também é estratégico a indicação do vice. É muito estratégico a indicação do vice nessa chapa. Talvez por isso aí, né, Ricardo? Olha, vamos lá, quem vai ser esse vice, não é? Quem é esse nome? Né? Porque ele vai assumir o governo, se caso tiver vitória, né, nas urnas, o Camarão assume, se reelege e ele sairia o Camarão para disputar o Senado e o vice assumiria o governo e disputaria novamente, a reeleição. Mesma estratégia que foi adotada pelo Flávio e pelo Brandão na eleição passada. Se repetiria. Então, não pode ser apenas, o vice não tem valor. Tem muito valor. A indicação do vice tem muito valor. Né? Para as estratégias, porque a gente pensa política, a gente não se faz política pensando no ano que vem. Se faz política pensando em 2 ou 3 eleições na frente. É assim que o político faz conta no jogo do xadrez, não é? É eleição que se faz, mas já pensando em outras que virão. Eleição de prefeitura, eleição de governador que vem, né? Então, assim, é uma estratégia para o futuro. Por isso, essa questão do vice. Agora, hoje na Assembleia, a gente comentava no expediente final, para concluir, houve esse embate dos deputados governistas e dinistas, né? E entre eles o próprio Adelmo Soares chegou a dizer, não é? Tem que entregar, já que não está criticando o governador, né? O governador é muito bom, porque os dinistas, o CDB tem uma secretaria, né? Eles nunca entregaram os cargos. Sim. Não entregam os cargos. Aí teve um que se manifestou, e foi o deputado Júlio Mendonça. Epa, peraí, eu não me incluo nesse rol porque eu não tenho mais cargo no governo, não é? O Júlio Mendonça falou, que é do PCdoB. Eu não tenho mais cargo no governo. Os meus cargos foram tirados para dar para Mical Damasceno lá em Viana, né? Então, eu não tenho que entregar cargo nenhum, né? Pelo menos o Júlio Mendonça, né? Isso não tem mais que entregar cargo nenhum, eu estou tranquilo. Os meus cargos já deram para Mical lá em Viana, né? Segundo ele disse que é bolsonarista, né? Então, aí, o Júlio Mendonça está fora, né? Os outros não se pronunciaram. De fato, o Rubens Pereira falou aqui no programa, não foi, Ricardo? Que não se sabe quem é, na verdade, no governo, né? Quem são esses cargos, não é? Porque eles não vão dizer, olha, a pessoa que está lá foi indicada, eu sou aliado do deputado Lula, sou deputado aliado do Rodrigo, ele vai ficar calado. Claro. Obviamente, né? Salvo os cargos de primeiro escalão. De primeiro escalão sim, né? Indicações de regionais, de hospitais, né? E tudo bem. Mas esses que não forem, aí já está difícil identificar. Caladinhos. Caladinho. Agora sim, tá certo, né? Tá certinho. Os historiadores justificam, né, o estudo da história, dizendo que é preciso observar o passado para que não repitamos os erros no futuro, né? Não se repitam os erros no futuro. E o que acontece é que a turma observava, o Flávio Dino achava que, botando o Brandão, por que o Flávio Dino não cumpriu a carta compromisso, que pela carta compromisso o candidato do grupo seria o Everton Rocha? Porque o Everton é novo,
o Everton tem de disposição de longe, de peitar, seja lá quem for e tal. Ele achava que o Brandão seria diferente. E o Brandão, apesar de não ter a idade do Everton, mas está mostrando que tem disposição, que tem coragem de peitar, de ir além e tal. E não olharam a história, que o Zé Reinaldo fez isso no passado recente, né? Ficou até o final e lançou um candidato dele e ganhou a eleição. O Brandão viu exatamente esse cenário, né? De não ter lá, não poder colocar um vice dele para retomar o poder daqui a 4 anos pós as eleições de 2026. E aí, não, eu seguro aqui a onda até o final e vamos ver o pau quebrar, ver qual é o bicho que vai dar. É isso aí. Falta uma palavrinha chamada confiança, né? Não existe mais. É aquilo que o John sempre fala, confiança quebrada é taça de cristal, não tem mais como juntar, né? Exatamente, aí vai ser, esse é o desafio aí das próximas articulações. Antes de seguir com a nossa pauta aqui, quero mandar um abraço para o Marcelo Quaresma, ex-vereador de Miranda do Norte, está ligado no nosso programa. Ele disse que é a melhor análise política do Maranhão, está sempre ligado. Um abraço. Ele falou com a gente na sexta, falou com a gente hoje. E aí eu estou falando aqui, pegando aqui o comentário dele. Obrigado, viu, pela audiência sempre aí. Sua e na cidade também. Quem está ligado com a gente é também o Raimundo Pinto, do Brejo, Maranhão. Tô ligado no Tá Na Hora, valeu, brigadão. Raimundo Pinto, do Brejo, aqui no Maranhão. E olha, aliado de Brandão deve comandar a Federação Solidariedade e PRD no Maranhão. Que é isso? PRD, o Solidariedade, que é o partido do Otelino. Explica pra gente, John. Olha, a gente até falava sobre isso ontem, não é? Por incrível que pareça, não é coincidência não. O deputado Marreca Filho, o que aconteceu? Houve uma federação oficializada lá nessa semana, na semana passada, aliás, entre o Solidariedade e o PRD. Solidariedade a partir do Otelino Neto aqui no Maranhão. PRD do Marreca Filho, né? E do próprio Marreca que esteve ontem aqui, que é vice-presidente nacional do PRD. E aí ficou, quando acontece federações que são junções, não é, de partidos, para atuarem juntos, fica aquela questão nos estados. Quem vai comandar no estado? Não é? E aí, aqui no Maranhão, segundo informações, a federação será comandada pelo deputado Marreca Filho. E o Marreca Filho é aliado de quem? Do governador Carlos Brandão. E o Otelino é o quê? De oposição, o governador Carlos Ferrenha. Oposição. Então, parece que não tem como eles ficarem no mesmo espaço, na minha avaliação, né? Porque, obviamente, que o Marreca Filho vai querer levar o partido da federação para apoiar o candidato do governador Carlos Brandão. O Otelino, que é de oposição, vai querer levar a federação para apoiar o candidato que estiver com ele, também ao governo, né? Então, mas o que ficou, pelo menos decidido até o momento, é que aqui no Maranhão a federação será comandada pelo deputado federal Marreca Filho, aliado do governador Carlos Brandão. Até se falava de uma gestão compartilhada com o Otelino, né, aquela coisa toda, mas vai chegar o momento que eles vão ter que divergir, né, mais na frente. Então o que pode acontecer? O Otelino pode sair do Solidariedade. Ele pode sair do Solidariedade. Até porque já viu que aquela ADI que tinha no Solidariedade, não sei se vocês observaram, em relação às vagas do Tribunal de Contas do Estado, né, tem uma ADI ali questionando a indicação dessas vagas para o Tribunal de Contas do Estado, o próprio partido já, né, decidiu ali não mais participar, digamos assim, numa forma mais simplória, né, de explicar. E isso já é resultado, talvez, da interferência, portanto, aí, do próprio do PRD nessa história, não é? Porque a gente sabe que o Otelino, com Solidariedade, entrou, não é? Questionando o processo de indicação das vagas do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. A gente viu que, né, tem até aquela questão a advogada Clara Botei que atravessou o processo. E agora estava o Solidariedade pedindo, a última foi, para que houvesse audiências públicas para discutir essas vagas do Tribunal de Contas. Mas só que o Solidariedade ontem mesmo peticionou, né, aí disse que não precisa mais, né, que não quer mais participar e tal, e que pode dar andamento ao processo. Só que a ADI continua, viu, Olavo? Independente do posicionamento do Solidariedade, a ADI continua, já está lá, não é? E agora tem que esperar a manifestação do próprio ministro Flávio Dino. Importante dizer
que isso já está perdurando há mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos aí. Se espera aí, portanto, que haja pelo menos uma devolutiva do ministro Flávio Dino para que possa se dar andamento a esse processo de escolha. São 2 vagas aí que estão ali a serem preenchidas no TCE do Maranhão. Vamos então acompanhar esse caso aí, né, para ver como é que fica esse desenrolar dessa federação. Tem aqui o nosso telespectador, Ricardo, falando o seguinte, deixa eu ver o nome dele aqui, Valdemir Vadeco, ele está dizendo, boa noite, trio Parada Dura, boa noite. John, você tem dúvida quem é o líder dinista? Abraço, Valdemir da Quinta do Calhau. E aí, quem seria então, Valdemir? Será que ele estava querendo dizer que é o Márcio Gerri, o deputado federal? Acho que está querendo dizer que é o ministro, não é? Mas ele não pode, ele não pode fazer política, né? Olha como eu fui inocente. Mas teve o pedido de impeachment do ministro Flávio Dino, foi rejeitado hoje pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Ainda era a história daquela fala dele aqui, né, John? Vocês lembram daquela fala do ministro Flávio Dino? Lembro. Numa universidade aqui, numa aula? Sim. Que ele teria indicado a chapa imbatível para o Felipe Camarão, indicado uma advogada? É isso. Foi ali uma brincadeira. Mas, né? E aí o Nicolas pediu o impeachment e o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, informou ali aos colegas que não vai acatar, né, não vai receber esse pedido de impeachment do Flávio Dino. Tu acha que vai para frente, Ricardo, essa questão de... Não faria o menor sentido, né? A mesa diretora do Senado acatar um pedido por causa de uma brincadeira. Ali estava muito claro o teor, né? Que era uma brincadeira, né? Estava tirando onda lá, o Flávio Dino. Aí, eu até comentava agora há pouco com o John, lá no expediente final. Quando for um caso de fato, se porventura surgir um caso muito sério, a gente vai ficar em dúvida, né, da denúncia, porque ficam denunciando abobrinhas. Aí, quando for algo realmente sério, a gente vai ficar em dúvida. E aí, né, é claro que o ministro do STF, Ricardo, não pode também estar se intrometendo em questões políticas, né? Mas nesse caso do Flávio Dino, eu concordo. Foi uma fala de brincadeira, né, debochada, aquela coisa que é inerente ao próprio Flávio Dino. Agora sim, quando se fala de Senado, é por isso que o Bolsonaro e seus aliados querem formar uma maioria de senadores nas eleições do ano que vem, tendo como uma das pautas impeachment ministro do STF. Tem 2 que estão na mira, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Até porque as coisas acontecem no país, a gente está vendo que pelo Congresso, né? Só para finalizar esse assunto, o Flávio Dino, uma fala que repercutiu no país, dizendo, num país ideal, o STF não decide tanto, porque a gente tem visto o STF decidir muito, interferir tudo muito. Judicializado. Tudo. E vai parar no Supremo. Mas por quê? Porque toda questão banal está colocada na Constituição. Exatamente. O Supremo, ele é o guardião da Constituição. E toda banalidade, você pisa no pé de um outro aqui numa fila de um banco, lá vai para o Supremo porque o cara se achou. Quer dizer, é um excesso, né? Exatamente. Excesso. Exatamente. Vamos virar aqui a nossa página porque o deputado estadual Wellington do Curso utilizou as redes sociais para comentar o anúncio do governo do estado sobre o reajuste salarial para policiais e bombeiros militares do Maranhão. Embora o governo tenha divulgado um reajuste de 20%, o parlamentar alertou que, na prática, o aumento real será de apenas 14%. Vamos assistir ao vídeo. Quero falar com você, policial militar e bombeiro do estado do Maranhão. São 12 horas e 50 minutos desta terça-feira, dia 1º de julho. Ainda estamos aqui na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão e ainda não chegou o projeto de lei com reajuste dos policiais militares do estado do Maranhão. Só que nós apresentamos, já tomamos à frente, estamos apresentando uma indicação ao governo do estado para que ele possa conceder o reajuste de 20% e não de 14%. Ou seja, conceda o reajuste de 20% e que possa manter os 6% já direito adquirido. 2,5% agora em julho e 3,5% em julho de 2026. Então, o direito adquirido não pode mais entrar na contagem. Então, nós estamos solicitando ao governo do estado que dê 20%, não 14%, e que mantenha os 6%. Professor e deputado Wellington do Curso, em defesa dos policiais militares e bombeiros do estado do Maranhão. E assim que chegar o projeto de lei, nós vamos analisar e apresentar também as emendas para que possamos garantir os direitos dos policiais militares do estado do Maranhão. Deus nos abençoe. Tá aí então, Ricardo, a fala do deputado Wellington do Curso sobre esse reajuste de 20%, que segundo ele, na prática, é bem menos. Olavo, eu respeito muitos deputados estaduais dessa atual legislatura e o Wellington do Curso é um deles, né? O Wellington do Curso, de fato,
não faz proselitismo, ele atua em favor aí dos policiais, dos civis, militares, sempre brigando por reajuste. E ele tem razão, quando diz que o governo propaga que deu 20%. É uma meia-verdade, né? Deu 20%, mas se você retirar os 6% que foram dados escalonados, né? O primeiro já a partir de hoje, né? 1º de julho de 2025, e o segundo, 1º de julho de 2026, do próximo ano, 6%. Já havia dado o Estado lá atrás. Aí agora seria 14%, né? E não 20%. 20% se você somar tudo, mas se você for somar todos os reajustes dados na história do Maranhão para os policiais, meu amigo, vai para... Né? É uma coisa que não tem cabimento. Então o governo erra quando propaga os 20%, metendo no meio os 6% que já haviam sido concedidos. Eu lá quero dizer que eu vou ao STF contra essa campainha. Vamos avisando aqui. Boa, John. Vou ao STF. Maravilha, vamos ao STF. Luzineide Barros também, obrigado pelo carinho da audiência. Senhores, hoje foi rápido, hein? O assunto, quando é bom, passa voando. Valeu, até amanhã, quarta-feira, encontro vocês aqui. Valeu. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Até amanhã.